Glória a Deus, que coisa boa. Mais uma noite meditando nas Escrituras Sagradas e recebendo aqui amigos, pregadores, pessoas que têm uma grande importância e muita relevância para a minha vida cristã. E para mim tem sido um prazer maravilhoso poder receber esses homens de Deus aqui, tá? Passou por aqui o pastor André, da Ibrade, Igreja Batista Renovada do Amor de Deus. Passou por aqui o pastor Eli Santana, da Assembleia com Cristo. Hoje receberemos o meu amigo, o evangelista Marcones, pregador do Evangelho, e para mim é uma satisfação muito grande poder recebê-lo, poder tê-lo aqui, participar com a gente dessa live. Então, para mim tem sido muito satisfatório receber esses homens de Deus e a gente poder juntos aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Então, para mim é um prazer poder receber o meu amigo evangelista Marcones e todos esses pregadores que têm aparecido, que têm feito a diferença na minha vida. Para quem não sabe, as primeiras agendas, até o canal para que eu pudesse sair da minha cidade para pregar, foi o evangelista Marcones, que vai estar com a gente aqui daqui a pouco. E para mim foi um prazer, tem sido um prazer maravilhoso participar dessas lives com esses homens de Deus. Então eu fico muito grato de poder participar, de poder receber aqui esses homens de Deus, que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje é a terceira carta, a terceira igreja, e quem vai estar trabalhando sobre ela hoje é o meu amigo evangelista Marcones. Coisa boa. Vamos esperar aí para ver o pessoal aparecer. Vamos convidar aqui essa galera para estar com a gente. É um prazer satisfatório poder receber esses homens de Deus aqui. Fico muito feliz. Hoje trabalharemos a igreja de Pérgamo. Trabalharemos hoje a igreja de Pérgamo. Então, estamos aí junto com o meu amigo Marcones. Hoje é a igreja de Pérgamo, tá? A gente vai trabalhar aí a igreja de Pérgamo com o meu amigo evangelista Marcones. Estamos aguardando a chegada dele para a gente começar a trabalhar. Estamos trabalhando as 7 igrejas da Ásia Menor. Segunda-feira trabalhamos Éfeso, terça-feira trabalhamos Esmirna, e hoje nós trabalharemos Pérgamo, e vai até domingo, tá? E você que ama a Bíblia, você que gosta de estudar a Bíblia, é meu convidado especial para participar com a gente dessa live, tá? Você que gosta de estudar a Bíblia, você que ama as Escrituras, seja bem-vindo. Estamos aqui porque amamos as Escrituras e aprendemos uns com os outros. Então nós estamos aí hoje com a presença do meu amigo evangelista Marcones, que vai falar sobre a igreja de Pérgamo, tá? Espero que vocês estejam aí, que forem chegando, pegando seu caderninho, sua caneta, porque eu acredito que será de uma grande relevância
para a nossa vida cristã. Ô, glória! Estamos esperando aí o vaso aparecer para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Temos passado aí por 3 igrejas e hoje é a vez de Pérgamo. Amém? Vamos lá. Esperando aí o Marcones. O que está acontecendo aí? Esperando ele entrar aqui com a gente. Deixa eu convidar aqui de novo. Glória a Deus. Tivemos 2 dias maravilhosos de uma grande reflexão bíblica para a nossa vida. Tivemos a igreja de Éfeso e aprendemos sobre a importância de não perder de fato os princípios que norteiam o Evangelho e que a gente precisa permanecer nas obras que o Senhor nos confiou, mas que precisamos também nunca esquecer dos princípios fundamentais do Evangelho. Amém? E a gente está aqui. Esses 2 dias foram dias que a gente recebeu da parte de Deus. Hoje está um pouco até parado, né? A gente recebeu mais gente aqui na live e hoje está até, mas a live vai ficar salva, ok? A live vai ficar salva, o estudo vai ficar salvo e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus, meu amigo. Graças a Deus, amado. Amém, filho. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. Só tá um pouco baixo aí. Deixa eu aumentar mais um pouco. Tá dando agora? Hã? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir. É o celular mesmo. Tem fonezinho aí? Se tiver um fonezinho, fica top. Tem não. Tá sem fone. Mas tá dando pra ouvir. Glória, agora tá aparecendo aqui. Amém. Opa, melhorou aí o áudio. Melhorou? Glória. Seja bem-vindo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade de recebê-lo aqui, como a gente recebeu o pastor André, como a gente recebeu o pastor Eli Santana e todos aqueles que vão passar por aqui essa semana. Hoje está até um pouco mais fraquinho. A gente teve mais gente aí durante esses 2 dias. Foi uma bênção. Mas vamos lá, vamos falar do amor de Cristo. Vamos Verdade. meditar nas Glória. Escrituras. E eu gostaria, pastor Marcones, que como assim eu tenho feito, gostaria que você, antes de começar, falasse um pouco de quando, como você começou a pregar, começou a falar do amor de Cristo, como é que você começou esse primeiro contato com o ministério da pregação. Amém. Faz muitos anos já, né?
Foi em 96, 97, quer dizer. Em 97, uns amigos meus me convidaram para jogar uma partida de futebol, né, com o pessoal que era de igreja. Aí, a princípio, quando a gente foi participar, antes a gente ia ir para um convite também, nessa mesma denominação. Na época, só tinha praticamente um único membro lá, nessa igreja lá. E através desse encontro, mais na frente, com o pastor da igreja dessa denominação, eu acabei indo sendo alcançado também, né? Alcançado por Cristo, através não só da ministração, da evangelização deles, mas também pelo testemunho. Eu acredito que o testemunho ele fala muito forte também. Apresenta quem verdadeiramente é de Cristo e quem não é. Eu tinha saído de uma situação difícil com relação à minha vida secular na época. Eu tinha saído de categoria de base. Eu fiz muita peneira, né, como para tentar ser um jogador profissional de futebol. Consegui treinar algum tempo ainda no esporte. E depois Deus ele me arrancou de lá. Aí, nesse tempo eu não era evangélico ainda. Foi o tempo que, quando eu estourei idade, fiquei sem clube para treinar e acabei caindo mesmo na bebida, né? Aí depois Deus me resgatou e alcançou para ele. E um negócio engraçado assim que acontecia logo no começo da minha conversão é que a gente tem uma vizinha lá da nossa casa e algumas vezes dava uma vontade muito grande de falar de Jesus, de ler a palavra, a Bíblia. E como eu era um novo convertido, eu não tinha muita noção daquilo que estava acontecendo comigo. E por muitas vezes eu pregava para as goiabas lá do pé de goiabeira da minha casa, da casa que eu moro até hoje, que é a casa dos meus pais. E a vizinha por muitas vezes chamava minha mãe e falava para ela: olha, o teu menino está ficando meio perturbado da cabeça. Foi, não foi, eu vejo ele aqui falando de coisas de Deus, apontando para as goiabas. Só que a Bíblia diz que o homem natural não compreende, né, as coisas do Espírito. Era tudo uma preparação de Deus. E eu lembro que, já como seminarista da denominação que eu fazia parte, eu fui escalado para um dos cultos oficiais. Era o sonho de todo seminarista, pregar em um culto oficial da denominação que ele faz parte. E, por minha sorte, assim, Deus mesmo na minha vida, eu fui escalado para um culto de escola bíblica dominical. Parece uma coisa, quando é um culto de ensinamento da palavra, tem muita gente que não gosta. E eu fiquei feliz, por quê? Porque era um culto que ia ter poucas pessoas. Então seria mais, vamos dizer assim, seria mais tranquilo para a questão da minha timidez, a questão também daquele frio na barriga, de você pregar pela primeira vez uma denominação grande, que eu fiz parte de uma denominação muito grande aqui do nosso bairro, que hoje é chamada Igreja do Nazareno Central, em Paulista. Antigamente era só a Igreja do Nazareno. E eu lembro como se fosse hoje. A secretária do ministério ligou para mim e disse: olha, o pastor está precisando de um seminarista para ministrar na escola dominical. Todos os outros estão escalados no trabalho. Você é o único que está livre. E o pastor disse que não aceita não como resposta. Aí eu fiquei feliz porque era um culto de escola bíblica dominical. Não dá muita gente. E eu lembro como se fosse hoje, nesse dia eu subi no altar, quando me ajoelhei para orar, quando cheguei tinha poucas pessoas, o menino que cuidava do som, a pessoa que ia dirigir a escola bíblica dominical, e eu disse: daqui a pouco chega aquelas poucas pessoas e está tudo resolvido. Quando eu estou orando no altar, de repente eu escuto um barulho que eu não estava acostumado a ouvir. Aí quando eu ouvi o barulho de muitas pessoas mesmo, né? Isso é coisa da minha mente. Aí quando eu terminei a oração, que eu olhei para trás, tomei aquele susto. A igreja estava lotada nesse dia.
Deu uma travada aí. Agora voltou. Léo Nascimento, meu irmão. Deus abençoe. E quando terminamos de ministrar, durante a mensagem, Deus dizia assim para mim: fecha os teus olhos. E eu preguei justamente sobre o sonho de José. Quando eu fechava os olhos, Deus me mostrava na mesma visão, eu pregando para as goiabas. E Deus dizia assim para mim: olha só de onde eu te tirei e onde eu te coloquei. E ali eu entendi, compreendi que tudo aquilo que acontecia comigo no começo da minha fé, como um neófito, como um novo convertido, era só uma preparação de Deus. E naquele dia eu vi a igreja cheia, até o pastor local, quando ele chegou na época, ele olhou, ele estranhou, porque a igreja não dava aquela quantidade toda. Até ele falou para mim: rapaz, foi Deus mesmo que queria ministrar o nosso rebanho, porque você sabe que não é habitual dessa quantidade toda. E naquele dia ali, Deus marcou o início da minha chamada ministerial como pregador do evangelho. Eu fico muito feliz, e eu estava dizendo aqui no início da live, e eu já falei isso pessoalmente para você, e algumas vezes que eu fui ministrar e que você estava presente. Eu aprendi a honrar quem faz parte desse início, como você está falando aí. Aquele período que você está começando, que você está pregando. Eu já ouvi pregadores dizer que pregaram para o espelho, ficavam pregando para a parede, na sala, e começaram Era melhor assim. pregar para o espelho, porque eu não teria passado pelo que eu passei. Já me tinha ficado. Mas a Bíblia Meu diz amor, que o evangelho meu de amor Deus tá. é Deus e é loucura para o mundo que não consegue compreender as coisas do Espírito. É verdade. E tá aqui, ó, tá com a gente aqui a minha filha Nicole. Pai, te ama muito. Beijo. Natália, Léo Nascimento. Natália Kézia, é a noiva do meu amigo Luan Henrique, ministro de louvor Luan. Que bênção, que bênção. É um prazer recebê-los. Amém. Isso é muito maravilhoso, Marcondes. Então, vamos ao que interessa. A gente fez Vamos essa lá. breve introdução. Nós estamos, para quem está aqui perdido, a gente está trabalhando as 7 igrejas da Ásia Menor, as cartas que foram direcionadas à sua liderança, para que passassem para a igreja aquilo que Deus queria falar com eles, aquilo que Jesus queria falar com eles. E a gente trabalhou Éfeso na segunda-feira, na terça-feira trabalhamos Esmirna, e hoje nós estamos aqui com o nosso amigo evangelista Marconi para fazer aí uma breve pincelada, uma aplicação pessoal para a nossa vida sobre a igreja de Pérgamo, tá? Que é a Glória. terceira igreja. Amém? Fique à vontade. Eu vou interrompendo quando eu tiver alguma dúvida, como eu venho fazendo com todos que estão participando da live, e vou fazendo perguntas também, que talvez às vezes seja até perguntas que o povo possa fazer aí ou esteja em dúvida. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Vamos para a Só um leitura, né? detalhe. Quando eu tiver aqui de cabeça para baixo, cabeça baixa aqui, porque eu estou anotando, já peguei minha canetinha aqui, Olha aí. fica à vontade. Amém, meu irmão. Antes de fazer a leitura aqui, eu quero fazer uma oração, né, para que Deus ele possa nos guiar dentro do que ele tem colocado no nosso coração. Que Deus abençoe também a todos que estão participando também dessa live. Tenho certeza que todos serão ricamente edificados pela palavra do nosso Deus. Amém? Pai Celestial, graça nós te damos, louvamos e enaltecemos ao teu nome, apenas ao teu nome, por esse privilégio que o Senhor nos concede de participar do estudo das 7 igrejas da região da Ásia Menor. As 7 igrejas citadas no livro
das revelações das últimas coisas, do livro do Apocalipse. Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, peço a tua graça, peço que o teu Espírito, que habita em mim e que habita também nos teus filhos e tuas filhas, possa testificar a tua verdade de Deus conosco. Guia-nos, ó Pai, na leitura acerca da igreja de Pérgamo e, através do teu Espírito, nos ilumine, Senhor, dentro da aplicabilidade ou contextualização para os nossos dias atuais. Tenho certeza que o Senhor marcará as nossas vidas através do estudo da igreja de Pérgamo na noite desse dia. Te louvo, te glorifico por tudo. Em nome de Jesus. Abençoe também aos pastores que já me antecederam, que já ministraram sobre as duas primeiras igrejas, e também aqueles que irão me suceder na ministração também de cada uma das igrejas restantes, das 7 igrejas da região da Ásia Menor, citada no livro do Apocalipse. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido vocês a abrir comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo 12 ao versículo de número 17. Está escrito assim a palavra do nosso Deus. E ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está sentado, e tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para comer os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e é escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Glória. Amém? Glória. Quando eu estava meditando sobre a carta da igreja, direcionada à igreja de Pérgamo, nós sabemos que Pérgamo também era um dos grandes centros religiosos, dentro ali da Ásia Menor, dessa província, né, romana. A influência muito grande na cultura do povo da cidade de Pérgamo era justamente uma influência de uma cultura greco-romana. E interessante que, se a gente olhar direitinho, em algumas citações aqui da leitura mesmo, quando a gente vê, a gente fica assustado quando o próprio Jesus, que é a testemunha fiel, ele faz a citação e ele coloca Pérgamo como o altar ou aonde Satanás reina, o local. E tem algumas coisas que Deus ministrou no meu coração e eu quero falar essa noite dentro disso aí. Interessante que os cristãos da igreja de Pérgamo, eles sofreram grande influência
de um grupo de homens que disseminavam ensinamentos que contradiziam aos ensinamentos que Cristo havia estabelecido e que o apóstolo Paulo havia deixado na fundação dessas igrejas, inclusive também da igreja de Pérgamo. Na sua questão histórica, a princípio, queriam fazer de Pérgamo uma segunda Atenas, por conta da influência dos deuses gregos, e a gente sabe que Roma sofreu grande influência na questão grega também. E o que me chama a atenção é que os cristãos da igreja de Pérgamo, eles estavam sendo influenciados por esse grupo, que era o grupo dos nicos, que a Bíblia aqui os descreve como nicolaítas. E eles tinham um ensinamento, eles disseminavam no meio do povo de Deus a questão da imoralidade sexual. Os nicolaítas, eles não aceitavam a ideia de que o corpo do cristão ele poderia ser templo de Deus. E com isso eles ensinavam a imoralidade sexual, coisa que a gente sabe que é completamente contrária aos ensinamentos bíblicos, que aqui na leitura dessa linguagem de hoje, da Bíblia que eu li aqui, vai falar sobre a fornicação, que tem a mesma conotação, o mesmo sentido também. Então esse grupo de nicolaítas que é citado aqui também, eles em si eles não eram tidos como uma seita. Eles apenas disseminavam uma linha de pensamento que contradizia a verdade de Deus. E com isso eles conseguiram, pasme, contaminar muitos cristãos dentro da igreja de Pérgamo. Mas, em sua maioria, conseguiu se manter e se preservar a sua identidade. Mas o que me chama muita atenção também é que acontece algo aqui dentro, no meio dos cristãos da igreja de Pérgamo, e que me chama muito a atenção a nos trazer para os nossos dias como aplicabilidade para nós. Eles caíram no comodismo, eles se acomodaram com a situação do que acontecia, não apenas dentro da cidade de Pérgamo, da influência da cultura, porque eles adoravam também a deuses que Roma também introduziu para ser adorado, como também o próprio imperador era adorado. A gente sabe de coisas, de citações importantes dentro dessa cidade chamada Pérgamo, que existia também uma grande biblioteca. Achei maravilhado, ela era como se fosse uma segunda biblioteca de Alexandria. E aí a gente vê a citação, a primeira citação acerca da palavra pergaminho. Derivou justamente do nome da própria cidade, chamada Pérgamo, pergaminho. Tudo isso porque antigamente os registros eles eram feitos no papiro. Mas a gente sabe que o papiro ele não tinha resistência ao tempo quanto se tinha o registro do pergaminho, que era produzido a partir de pele de animal. Isso. Então, o próprio pergaminho derivou justamente do nome da própria cidade de Pérgamo. Interessante que um dos principais deuses que era adorado dentro de Pérgamo, no sentido geral do povo da cidade de Pérgamo, era Zeus. Zeus, o Deus rei do Olimpo. E interessante que outros deuses também, como Dionísio, Adonísio e outros deuses. E interessante que a influência ela era muito grande, muito forte. Mas o que me chamou muita atenção quando eu estava meditando e estudando acerca da igreja de Pérgamo foi quando eu pude notar a questão do perigo de se acomodar. E eu quero trazer essa contextualização dentro disso aí. Interessante, quando a gente ouve essa palavra acomodar, a gente somente assemelha ela a um encaixe perfeito. Eu vou dar um exemplo simples. Uma peça de um quebra-cabeça. Você pode ver, quem aqui já montou um quebra-cabeça sabe que se você pegar uma peça e tentar encaixá-la em um espaço que não é o dela, ela não vai se encaixar. Mas quando você consegue pegar aquela peça
e a encaixa no espaço, que é justamente o espaço dela, ela encaixa de maneira perfeita. E algumas pessoas usam até a expressão, a peça acomodou-se ao seu espaço. Só que no sentido aqui, quando se refere à acomodação de alguns cristãos da igreja de Pérgamo, não se refere ao encaixe perfeito de um espaço. Se refere justamente à aceitação. Eu gostaria muito que a gente guardasse isso no nosso coração. Porque essa parte aqui, meu coração estremeceu quando eu estava meditando e estudando acerca disso. O acomodar-se aqui, que aconteceu com muitos cristãos da igreja de Pérgamo, está ligado a passar a aceitar algo que era errado como sendo certo. Olha para aí que coisa, que negócio pesado, riquíssimo na contextualização para a nossa atualidade. Então, quando o cristão ele se acomoda, ele começa a aceitar ensinamentos e aplica na sua vida esses ensinamentos que outrora eram tidos como errados, que outrora eram tidos como não bíblicos e passam a ser aceitos como se fosse bíblico. Daí a gente pode discorrer para tantas coisas dentro da Bíblia, né? A Bíblia fala sobre prosperidade? Fala, com certeza, mas não da maneira que é ensinada a prosperidade, como a gente conta. Então, os cristãos da igreja de Pérgamo, em determinado momento, eles se acomodaram. Eles passaram a aceitar esses ensinamentos que eram tidos como errado, como se fosse certo. E um deles foi justamente a imoralidade sexual. Você pode ver que o próprio Jesus ele vai fazer a citação que eles estavam aceitando o que aconteceu na época do profeta Balaão. Balaão, ele persuadiu mulheres moabitas para seduzir os roches, ou seja, os cabeças, os homens de Israel. Isso é muito forte, muito interessante. E quando a gente vê isso, a nossa alma, perdão, estremece com relação a essa questão do acomodar-se. Se a gente parasse e fosse refletir nisso hoje, quantos de nós muitas vezes não nos acomodamos acerca de algo? Sabe aquela situação que algum tempo atrás era tido como errado e hoje alguém diz assim, mas ela não vai ser a última nem a primeira. Antigamente era uma vergonha para uma família, uma moça, ela não casar virgem. Hoje em dia não. Banalizou. Hoje em dia, quando acontece de uma moça perder a sua virgindade, ou até mesmo de enfrentar uma gravidez precoce, alguém vai dizer essa frase, isso é normal. Ela não é nem a primeira, nem será a última. Mas houve um tempo que não foi assim. Isso. Houve um tempo que não era assim. Antigamente, eu estou contextualizando dentro dessa questão do acomodar-se, que foi onde Deus mais tocou na coração. Correto. Antigamente, quando alguém fazia uma aliança no altar de um casamento, se cumpria aquela frase final, até que a morte os separe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer coisa pode separar. A falta de dinheiro, a perda de um emprego, a perda de uma saúde, uma incompatibilidade de pensamentos. E a gente sabe que casamento é um ajuste, né? Não encaixe. Na verdade, a minha filha tá usando o Instagram da mãe dela. Aí botou aí, Mara tá bem, pai? O Senhor responde depois que o homem terminar de falar.
Tá bem sim, meu amor. Aí o que que acontece? Essa questão, essa questão de você ir afrouxando, os líderes vão afrouxando, os pais vão afrouxando, acaba que entra nesse contexto que você falou dessa acomodação, entende? E aí acaba que fica muito difícil você bater de frente com a verdade se o próprio ser humano, a própria sociedade acomodou-se e essa acomodação fez com que fosse introduzido esses conceitos que são modernos, mas que são antibíblicos e que quebram princípios das É escrituras. verdade. Com relação à própria igreja mesmo, o que me chama muita atenção é que a igreja, quando eu falo igreja brasileira, eu falo no geral, ela é muito influenciável. Se você olhar tudo o que acontece lá nos Estados Unidos, tem que virar moda aqui. Não sei se você reparou, isso já parou para pensar sobre isso. Eu lembro Eu que pensei sobre isso esses dias. ó, teve tantas coisas. Deixa eu só fazer essa citação aqui que tu vai achar muito engraçado. Eu não sei se você pegou isso, acredito que não. Mas Eu acredito que você não. já teve uma época aqui no Brasil que houve um tempo sobre a questão da unção, onde alguns cristãos começaram a aparecer com dentes de ouro. Olha para aí. Começou lá nos Estados Unidos, isso aí de repente veio para o lado de cá também. Depois veio a unção da chuva de pó de ouro, a unção do riso. Quero Reagan, não pode ir. É porque o que me chama a atenção, e eu falo isso como cristão também, como teólogo cristão, dói muito o coração da gente a gente vê que a igreja em si brasileira é muito influenciável e muitas vezes influenciável de uma forma negativa. E nós temos a revelação de Deus, que são as escrituras sagradas. Não significa porque que veio dos Estados Unidos o ensinamento, ou esse ensinamento veio da Alemanha, ou veio de qualquer outro país, qualquer outro país, que não significa que possa vir também uma heresia. É porque o pessoal tem a mania de certa. Aqui no Brasil se perde muito filtro. O filtro é uma coisa que brasileiro não gosta. Brasileiro gosta daquilo que é a própria palavra que você usou aí. O brasileiro gosta de acomodar-se, aceitar-se. E isso é em tudo, se tratando de política, se tratando de tudo. Para você ter uma ideia, passou agora na televisão, no canal Saudável, né, não na Rede Esgoto, sobre a empresa que conseguiu criar o medicamento que é 100% De eficácia. de eficácia. É 100%. 100%. Acabou. É Glória a científico. Não Deus. adianta. Aí o que que acontece? Eu encontrei um amigo hoje e ele já disse a mim, não, que não é 100%. Eu disse, cara, tem a fonte científica. A fonte científica está sendo mostrada, mas não se quer aceitar. Não É se quer verdade. aceitar. Então, é você não tirar o filtro, entendeu? Você tira o filtro, assim, ó, acabou. Eu quero acreditar nisso aqui, acabou-se. Esse é um grande problema hoje, não só da igreja, mas de todo brasileiro. O brasileiro é complicado, mas é uma benção. É Pode verdade. continuar. E eu acho lindo também a maneira como Jesus resolveu a situação da igreja de Pérgamo, né? Com relação a ele mesmo guerreando com a espada da sua boca. Essa espada de Deus, nós sabemos que é a palavra de Deus, que é o Logos de Deus. Isso. Muito interessante mesmo. E a citação sobre a promessa, né, de comer do maná escondido e também de receber uma pedrinha branca, a qual estará escrito nessa pedrinha o novo nome.
E só saberá esse nome aquele que o recebe. Glória a Deus. Mas tem duas situações aqui que eu quero entrar nisso aqui, e isso aqui minha alma se estremeceu. Os dois pontos culminantes dessa carta que Jesus revela ao apóstolo João, o evangelista João, na ilha de Patmos, o que me chamou muita atenção essa questão de alguns cristãos da igreja de Pérgamo terem se acomodado, ou seja, passarem a aceitar o que era errado como certo. Nossa, como isso se encaixa hoje. E isso, infelizmente, a gente fala, mas o coração estremece. Porque realmente tem muito lugar por aí que está se encaixando coisas que são completamente fora da realidade bíblica, dos princípios, dos ensinamentos, da revelação maior de Deus, que é a sua palavra. E isso dói. Mas nessa questão da promessa que Jesus ele faz à igreja de Pérgamo, quando chega nessa parte da citação da pedrinha branca, fazia a citação na época muita atenção. Geralmente o juiz ele entregava a sentença mostrando justamente ou uma pedra preta que representava a condenação, a sentença de condenação, ou erguendo uma pedrinha branca representando que o réu havia sido absolvido de todas as acusações que era contra ele. Nossa, isso é muito interessante, né? Muito forte. Vamos contextualizar isso aqui no sentido espiritual para a gente. Deus, na pessoa do seu filho, no sacrifício perfeito que ele fez para ele mesmo, do seu filho unigênito, ele não apenas não nos perdoou, mas também nos fez uma promessa de um novo nome. Fomos absolvidos. A cláusula que era contra nós, a dívida que era impagável, foi paga no ato vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, no ato de levantar a pedrinha branca, representava que o réu estava agora absolvido de toda acusação. Mas tem uma segunda terminologia também, e essa aqui eu acho linda também. E, nossa, eu chorei essa tarde. Eu chorei quando estava meditando sobre isso. Que dentro daquela cultura, daquela época, geralmente você não recebe qualquer pessoa na sua casa. Isso é fato. Você não recebe. Para você receber alguém na sua casa, essa pessoa tem que ser benquista. Tem que ser uma pessoa amada, uma pessoa querida. Uma pessoa que você sente prazer em receber na sua casa. E naquela época, dentro daquela cultura, quando aquele pai de família, aquele homem recebia um amigo que era ele se assentava à mesa para se banquetear com ele. E em determinado momento, isso aqui é muito lindo, isso aqui é forte demais. Isso aqui é para estremecer a nossa alma. Em determinado momento, aquele anfitrião da casa, ele pegava uma pedrinha branca, ele quebrava, presta atenção, isso aqui é muito lindo, ele quebrava aquela pedrinha branca e o pedaço quebrado daquela pedrinha branca era entregue ao seu convidado especial. Oh, glória! Era entregue como memorial para aquela pessoa saber que ela não apenas era amada, mas ela era querida naquele ambiente. Que ela sempre seria bem recebida. E com um detalhe, que se qualquer familiar ou parente daquela pessoa que recebeu aquela parte da pedrinha branca que fora quebrada, qualquer dia, em qualquer situação de peregrinação, que passasse pelas terras e que entrasse
naquela casa, ele apresentava aquele pedaço de pedrinha branca. E o dono da casa, isso aqui é muito lindo, rapaz. Ele vinha com a pedrinha branca de memorial que outrora ele quebrou quando recebeu alguém que ele amava e que era querido à sua mesa, porque mesa fala de aliança também e de comunhão. Quando aquela pessoa chegava, não precisava dizer que era um parente ou um familiar daquela pessoa, se ela tivesse com aquele pedaço da pedrinha branca. Aquele anfitrião da casa vinha com a pedrinha branca dele. E quando dava um encaixe naquele pedaço quebrado que aquela pessoa chegou lá, ele sabia que aquela pessoa era amada também por aquele que foi amado. Aleluia. E era bem recebida. Que coisa linda. Isso aqui é muito forte, isso aqui é uma promessa linda de Deus para nós. Que é isso, evangelista? Você está dizendo que a gente vai dividir de forma simbólica a pessoa de Jesus? Não. A gente está aqui ensinando que essa pedrinha branca também representa Cristo, porque ele é o nosso advogado fiel. O próprio apóstolo João fala isso em uma das suas epístolas, lá no capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado justo e fiel junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória! Que coisa tremenda! Então, vê que tecnologia linda, maravilhosa. Isso significa que o nosso Deus, que é Pai, ele também deseja nos receber para nos assentarmos à mesa como amados. Aleluia. Isso é muito forte, meu como amigo. Queridas e desejadas, esperadas. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Deus nos ama de um ponto tal que nos espera no grande dia. Eu tenho até uma ansiosidade de saber qual será o meu nome. Ao chegaram para mim uma vez e perguntaram, já parou para pensar nisso? Qual nome Deus vai te dar? Esse rapaz, para mim, não quero nem saber do nome, eu quero saber de estar lá. O nome que eu receber, para mim, vai ser tudo. Só o fato de estar lá. Só o fato de conseguir. Só o fato de saber que você está à mesa que Ele preparou para nós, para uma ceia. Aleluia. Glória. Essa ceia que nós fazemos aqui na Terra é apenas um ensaio. É apenas anunciando de uma forma memorial a morte, mas também a ressurreição dele, de Jesus. Mas existe uma ceia que a igreja hoje, ela perdeu esse desejo, essas aspirações pelas coisas celestiais. É por isso que a igreja brasileira ela reage em meio ao pânico, diferente das igrejas que a gente vê passando por tribulações, como a igreja por perseguições. O comportamento desses cristãos é totalmente diferente dos nossos aqui. Uma enfermidade, uma chuva, um cansaço consegue impedir que você vá ao culto, que você leia a Bíblia, que você... E um dia, Marcones, eu vi um vídeo de um muçulmano cortando a cabeça de um cristão e eu não via desespero daquele homem a saber que o seu pescoço seria degolado. E não esboçar nenhuma reação, né? Não tinha um desespero. Meu Deus, eu te sirvo, eu falo em línguas, eu sou da igreja tal, eu dou o dízimo, eu sou profeta. Não tinha isso, cara. O cara estava calado, olhando para frente, aguardando o momento de ser morto. E aquilo ardeu no meu coração porque eles tinham certeza, eles acreditavam de fato que o corpo deles iam tombar aqui, mas que iriam para outro lugar. Que iriam ser recebidos em glória nas mansões celestiais. A igreja brasileira é uma igreja mimada. Eu não sei se você concorda comigo na visão, ela é uma igreja muito influenciável mesmo.
Tudo que Isso. acontece lá fora vira moda aqui, no nosso meio evangélico. Até o esfriamento, né? Da Europa É, para cá, eles estão copia, imitando. até copia o que der para copiar, né? Até o esfriamento. E teve um pastor que discordou de mim, mas eu disse a ele: a igreja brasileira não está avivada. Não há um avivamento pleno aqui no nosso país. A igreja brasileira caminha a passos largos a um esfriamento igual à Europa. Agora, claro, nós cremos que Deus irá avivar o seu povo, irá avivar essa nação. Eu acredito que essas dores que estamos sentindo faz parte desse avivamento. Faz parte desse processo para chegarmos até esse avivamento. Não é Isso. verdade? Foi. Fica à vontade. Pronto. Deixa eu só dar um O que bisu Deus aqui. Deixa eu, mencionou acerca. deixa eu só dar um bisu aqui. Vai chegar uma hora que o Instagram vai me comunicar que falta 20 segundos para acabar a live. Aí o que que eu faço? Eu estou fazendo com os pastores que estão vindo, tá? Quando for anunciada a minha aqui, aí eu aviso, ó, falta 20 segundos. Aí eu cancelo, deixo salvo lá na coisa, e eu volto aqui para a live. E aí, quando a gente voltar para a live, aí teremos 20, 25 minutos, 30 minutos para encerrar a nossa live, ok? Tranquilo, tranquilo. Então fica à Como eu vontade. falei, o que mais me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre a igreja de Pérgamo foi esses dois pontos, principalmente acerca do acomodar-se. O que aconteceu com uma grande parte dos cristãos da igreja de Pérgamo. Se acomodar e começaram a aceitar o que era errado como certo. E abriu um leque enorme acerca do que realmente tem acontecido com a igreja brasileira. Muito ensinamento fora da realidade bíblica, muito movimento estranho, muita coisa que sai da realidade do que Deus revelou através da sua palavra, mas que infelizmente tem muita gente acomodada. Pastor Tem gente, Marconi, me tira uma dúvida, aproveite nisso aí e faça um adendo. O senhor podia especificar essas aceitações mais específicas? O que que tem dentro da igreja hoje que podemos se dizer, fora a questão da imoralidade, mas o que que se pode se dizer que por essa aceitação, o que que tem hoje feito a diferença nas igrejas hoje e a gente tem percebido? com relação a isso aí, de Sim, aceitação do que é errado como certo, sim, simples, anulam a mensagem da cruz, certo, anulam o ensinamento sobre redenção. Poucas igrejas ensinam a doutrina da santificação. Poucas igrejas discorrem acerca sobre o ensinamento da preservação da aliança, aqui quando falam no sentido de casamento. Parece que eles fogem pela tangente. Parece até que quando chega nessa área, a Bíblia não tem resposta. é. A Bíblia tem resposta para Essa, tudo, querido. essa, A essa, Bíblia, a Bíblia ela tem resposta até para as minhas indagações e interrogações. isso. Esse acesso à prática judaica dentro das escrituras se iguala a isso também, pastor? Meu Deus do céu, entrasse agora num caminho pesado. Faz isso não. Oh, meu Deus. Vestimenta Cabalismo, judaica, cabalismo cabalismo, né? Cabalismo, isso. pesado São misturado ao os cristianismo. pentecostais cabalistas. A gente tem que separar uma coisa da outra. Cristianismo é uma coisa, ensinamento cabalista é outro, completamente diferente. Mas, Isso. infelizmente, principalmente nessa termologia, porque parece uma coisa, né? Tem igreja para tudo, né? Igreja para todo tipo de pessoa e toda forma de pensamento. A Para ofender. igreja, segmento neopentecostal. Meu irmão, igreja é igreja. Igreja tem que ser igreja. Não tem isso de neo, não tem isso de pentecostal, não tem isso de reformado. Não, igreja é para ser a igreja. E os ensinamentos que Cristo deixou dentro do Evangelho e que Cristo
assim deixou através dos outros autores da Bíblia Sagrada, ao que se refere aos livros da Nova Aliança, que são aplicáveis para a igreja, não podem ser mudados. Está entendendo? Na minha igreja eu não posso aplicar a doutrina de santificação e outra igreja não aplicar, dizer porque não crê. Que é isso, mano? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Verdade, verdade. Desde lá do Bereshit, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, você vai encontrar a doutrina de santificação. Isso. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Então, do Gênesis... Mas é porque essas mensagens, elas não trazem lucro. Então, entrar em outra área aí, nem entrar. Essas mensagens não trazem lucro. Igreja é um organismo, primeiro, é um organismo vivo, composto por pessoas, e também espiritual. Mas a igreja não é uma empresa, aqui. Isso. Infelizmente, a igreja brasileira é uma igreja influenciável e copia muita coisa de modismo que é trazido de outros países para cá e é creditado como bíblico, creditado como verdade. Isso. Aí a gente vê isso aí precisa ser explanado bem, porque assim pode ter algum tradicional aqui ou algum centenário, né, de que fazem parte de algumas igrejas centenárias ou tradicionais, achando que essa argumentação, essa aplicabilidade que está sendo feita, que você está fazendo sobre a questão de Pérgamo, a gente precisa entender uma coisa. Do acomodar. Isso, do acomodar. Isso. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender uma coisa bem simples. A diferença entre modernismo e mundanismo. Entende? Porque as pessoas que são tradicionais podem pensar assim, é verdade isso aí que o pastor está dizendo. Por exemplo, é jogo de luz, é culto animado. Não tem nada a ver, porque modernismo não tem nada a ver com mundanismo. Modernismo é celular, que a gente está usando agora para poder evangelizar, microfone sem fio, retroprojetor, computador. Verdade. Então, não se aplica a isso que está sendo dito. O mundanismo é uma coisa, o modernismo é outra. Moderno, cada vez fica moderno, melhor ainda, porque hoje a igreja necessita das redes sociais para poder evangelizar, por causa da pandemia. É verdade. Então hoje a internet serve. Inclusive até algumas que não aceitavam essa ferramenta. Né? Agora são obrigadas a usar. Essa ferramenta para evangelizar de uma forma forçada. Estão utilizando hoje, estão vendo que também é uma ferramenta que pode ser utilizada. O problema é quem outra. Só isso. Agora, algo interessante dentro disso aí que eu falei, a questão do modismo, da moda, é que a moda passa. Mas a palavra de Deus é permanecer. O conselho é o que eu digo sempre. O que permanece... Por isso que tem muita denominação por aí fechando. Porque caíram no erro do modismo, deixaram de aplicar a Bíblia. Tá entendendo? Isso. Ficaram no modismo. Pegaram o ensinamento e aplicaram como verdade sem ser, porque copiaram de algum ministério de fora do país e que quebraram. Fecharam. Gente, quem tá aqui... Rapidinho, pastor. Quem está aqui com a gente, nós temos 10 segundos para encerrar a live. E aí, o que acontece? Por favor, vocês que estiverem gostando, eu vou encerrar aqui e vou voltar com o pastor Marconi novamente.